Olha, o assunto agora é o seguinte, os casos de incêndios em edifícios e casas cresceram 14% na Bahia em relação ao ano passado. O Corpo de Bombeiros explica como evitar, preste atenção, esse tipo de situação e você acompanha tudo agora na reportagem de Larissa Baracho. As últimas semanas foram difíceis para a sua vida mudar completamente depois que a casa em que ela mora com os 3 filhos pegou fogo. No momento do incêndio, ela estava com um filho de 1 ano em casa e conseguiu resgatá-lo do quarto. Perdi tudo, né? Vocês estão vendo a minha casa, né? Minhas coisas tudo novo. Graças a Deus meu filho está vivo, né? Por pouco ele está vivo, mas foi desesperador, gente, foi desesperador. Infelizmente, o caso de Rosana não é isolado. Só do final de outubro até o início deste mês, incêndios de grandes proporções foram registrados na capital baiana. O mais recente em uma residência no bairro de Santa Mônica. O incêndio foi debelado por volta de 2h30 da tarde e não houveram vítimas. Já no dia 4 de novembro, outro incêndio atingiu o Hospital Aristides Maltês devido a um problema no ar-condicionado. No dia 1º de novembro, um apartamento de luxo na Avenida Contorno pegou fogo pela noite. O idoso de 78 anos, morador do apartamento, morreu 2 dias depois, após ter 40% do corpo queimado. E no dia 28 de outubro, um apartamento do 10º andar no bairro do Horto Florestal pegou fogo logo pela manhã. Não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do estado da Bahia, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 381 ocorrências de incêndios em edifícios e casas residenciais e 113 ocorrências em estabelecimentos comerciais e depósitos. Se comparado ao mesmo período de 2021, houve um crescimento de 14% nestes casos. Mas como se prevenir e minimizar os riscos? Sobre o assunto, o Corpo de Bombeiros alerta sobre alguns cuidados que são fundamentais. Manter a calma. Segundo, a gente não liga nada de energia. Aliás, a gente desliga a energia geral da casa, do prédio, onde for necessário a gente desligar. Segundo, depois disso, a gente desliga a transmissão de gás, ok? Abre todas as janelas, deixa o ambiente todo arejado e desliga a transmissão do gás. Seja de botijão, a gente pode desligar a transmissão aqui, ou se for gás geral, a gente pode desligar no local adequado. E também, se for botijão, a gente leva ele para um local arejado. O tenente falou com relação ao princípio de incêndio, a pessoa tem que manter a calma, tentar resolver ali a partir das dicas que foram dadas. Mas se o incêndio tiver em grandes proporções, é para se retirar, né? Porque a gente falou de princípio de incêndio, mas com incêndio não é para fazer o papel do Corpo de Bombeiros. Inicialmente manter a calma, a gente evacua o espaço fechando todas as portas que há para trás, para a gente tentar selar o máximo possível esse incêndio, confiná-lo o máximo possível e evitar sua propagação. Se você possui um alarme de incêndio, dispara ele também para que as outras pessoas também evacuem o edifício e liga imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar, 193. Uma coisa é o princípio de incêndio, como acaba de falar aí o bombeiro, outra é um incêndio de grandes proporções. Aí, meu irmão, tem que sair correndo, nada de pegar elevador, é pela escada. E é ficar atento a essas dicas importantíssimas dadas pelo Corpo de Bombeiros, porque realmente foi um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Aliás, um incêndio atrás do outro, lembrando que aquele aí do Porto Trapiche, na região do Contorno, o italiano que morava no apartamento, seu Guido, acabou morrendo. Teve 40% do corpo queimado, conseguiu até ser resgatado por um vizinho, mas não resistiu à violência do fogo. Esse aí, ó, no penúltimo andar desse prédio, hein? No penúltimo andar desse prédio. Lembra disso? Parece que foi causado por uma ponta de cigarro. Bom, é o que foi divulgado. Outro incêndio chamou atenção, esse aí, no Horto Residencial Antônio Jasmin. Lembra desse incêndio? 10º andar. Dizem que foi causado por uma panela deixada no fogo. O apartamento acabou. Então, todo cuidado é necessário, como disse aí o bombeiro, para a gente tomar cuidado com as dicas, como ele falou. O princípio de incêndio é uma coisa, mas o incêndio de grandes proporções você tem que correr mesmo.